Eu não sou Deus para ter todas as respostas, mas tudo nesse vídeo que não tem comprovação é apenas o que eu acredito. Não leve meus pensamentos como verdade absoluta. Antes de continuar, entenda que Deus existe. Olha, Deus existe. E se tiver dúvidas, comenta nos vídeos, eu vou sempre tentar responder. Então se você tem uma dúvida e está em cima do muro, escreve isso nos comentários, que talvez a sua dúvida possa virar o tema de um vídeo. Então, presumindo que você assume a existência divina, eu não vou fazer um vídeo qualquer, como muito ateu faz, e te dizer, o motivo da vida é o seu objetivo, e o seu objetivo de vida é você quem faz. Te dizer basicamente que se você gostaria de ter um carro, então seu objetivo de vida é juntar dinheiro para ter um carro. Então eu vou especificar melhor, porque já tem muita gente no YouTube gastando tempo desse jeito. Vamos lá. Por que você nasceu? Segundo a vontade de Deus, qual o motivo de Deus ter criado você? Primeiro eu vou te resumir em uma palavra, e depois eu vou explicar melhor. O motivo é amor. Para muitos talvez isso não faça sentido, mas vai fazer depois que eu explicar melhor. Primeiro, Deus não precisa de você. Deus não precisa de nada. Ele é perfeito de uma forma inimaginável. Então Deus não te criou porque Ele precisa. Ele te criou porque Ele te quer. Segundo, eu sei que talvez isso não seja uma coisa boa para muitas pessoas que pensam tipo, então Deus é mau, porque Ele me criou aqui para ficar sofrendo. Eu não vou responder isso nesse vídeo, mas eu tenho certeza que você vai entender isso assistindo o vídeo que eu falo especificamente sobre esse tema. Enfim, Deus te fez para amar você, mesmo não precisando de você, Ele te quer. Todos os dias Ele descia de novo e de novo para conversar com Adão e Eva. Imagina só, Deus poderia fazer como você faz. Às vezes você deita a cabeça no travesseiro para dormir e fica imaginando como poderia ser a sua vida, imaginando uma vida feliz. E você só faz isso porque é bom. Portanto, Deus poderia muito bem ficar sozinho com sua autossuficiência, só imaginando como poderia ser legal criar seres vivos e ser amigo deles. Só que, logicamente, para Deus é muito melhor fazer do que só imaginar. Assim como você também provavelmente concorda que seria melhor ter seus sonhos realizados. Enfim, a verdade é essa. Deus te criou. E agora? Agora eu penso que muita gente ainda tenha dúvidas como, mas por que Deus não me fez com superpoderes? Ou, mas por que Deus não me fez igual a Ele? E bem, essas duas perguntas têm respostas diferentes, apesar de terem o mesmo ponto. E o ponto é, mas por que Deus não me fez diferente? Eu vou responder uma de cada vez. Deus não te fez diferente do que você é, porque alguma coisa Ele queria fazer. Então alguma coisa você tinha que ser, isso é óbvio. Por exemplo, se eu jogar uma pedra pro alto, ela vai cair em algum lugar, porque em algum lugar ela vai acabar caindo. Próxima. Por que Deus não te fez com superpoderes? Como por exemplo, por que Ele não te deu o poder de curar suas feridas para quando você se machucar? Será que Deus quer que você fique sofrendo de dor? Por que Deus não te deu o poder de criar alimento com mágica, para sempre que você sentir fome? Será que Deus quer que você sinta tristeza por não poder comer o que tem vontade? Vamos lá. Eu já vou começar dizendo que não. Lógico que não. E te digo mais. Você terá superpoderes quando tiver o corpo glorificado, pois essa sempre foi a vontade de Deus. Mas agora vamos entender o porquê não é assim imediatamente. Tipo, por que Deus não resolve tudo num estalar de dedos e pronto? Agora todo mundo tá em paz e com o corpo glorificado. Só que para responder essa pergunta, eu vou ter que responder a outra pergunta. Por que Deus não fez você igual a Ele, para ser amigo dele? Ok, pensa comigo. Imagine que Deus é uma garrafa. E o poder de Deus é a água dentro da garrafa. Porém, essa água é infinita. E digamos que Deus decida fazer um amigo igual a Ele. Então Ele iria criar o corpo, que também seria uma garrafa. Só que tem um problema. Para essa segunda garrafa ser um Deus, ela também vai ter que ter água infinita. Então Deus teria que ficar despejando água para ela por toda a eternidade. Porque se a nova garrafa não tiver água infinita, ela não pode ser um Deus. Se ainda está um pouco confuso para você entender, eu vou resumir. Você acha que Deus é tão resistente que se Ele desse um golpe em si mesmo com todo o seu poder, Ele sobreviveria? Ou Ele é tão forte que se Ele desse um golpe com todo o seu poder em si mesmo, Ele morreria? Entendeu? Eu acredito que Deus não pode ou se matar ou sobreviver ao próprio golpe. Um dos dois talvez Ele não possa fazer. Portanto, Deus não pode ou não deve criar outro Deus, pois isso significa ficar eternamente dando o poder dele para esse outro Deus, porque do contrário, o poder do número 2 acabaria, pois só o ser vivo original que é Deus, ele sempre existiu
e não foi criado, só e apenas ele é uma fonte inesgotável de poder. Resumindo, Deus optou então por fazer criaturas menores. Note que até os anjos e criaturas que são extremamente poderosas, ainda assim, são menos poderosas do que Deus. E de qualquer forma, Deus quer amigos, ele não quer inimigos, como alguém que possa vir a querer enfrentar ele, como Lúcifer fez. E então aqui voltamos àquela pergunta: por que Deus não resolve tudo em um estalar de dedos ou em um piscar de olhos? A resposta é o seguinte: já que entendemos o porquê Deus cria seres menores do que ele, então você também entende que esses seres menores são menos sábios do que Deus. Afinal, Deus é o ser mais antigo que existe. Ele sabe de tudo, porém todos os seres que ele criou não sabem de tudo como ele, e portanto precisam entender as coisas, muitas vezes vendo com os próprios olhos. Ou seja, não foi à toa que Lúcifer desafiou a Deus, e ainda convenceu 1/3 de todos os milhares de anjos a fazer essa rebelião junto com ele. Ele queria ver se realmente não dá para vencer a Deus. Afinal, ele acha que chamando um montão de anjos, ele ia ter chance. Então Deus fez todos eles caírem de onde habitavam. Foram todos jogados na terra, daí que eu acho que veio a expressão: vou cortar as tuas asas. Porque já que eles estavam achando que eram os fodões, agora nem conseguem mais simplesmente saírem voando da terra e ir para perto de Deus. Tá bom, Seth, mas você tá falando aí dos anjos. O que isso tem a ver com a pergunta afinal? Por que Deus não resolve tudo rápido? Simplesmente desfaz esses anjos aí que deram errado e refaz nós, humanos? Só que dessa vez para dar certo. Calma, como entendemos antes, toda a criação de Deus tem que aprender também. Se Deus simplesmente fizesse as coisas rápido de qualquer jeito, muitos filhos dele iam ficar chateados, achando que isso não é justo, porque Deus ia estalar os dedos e tudo ia se ajeitar e ninguém ia entender nada. Então ele deixou rolar, assim como ele deixou rolar com Adão e Eva. Se Adão e Eva não tivessem dado ouvidos ao diabo, eles teriam sido criados por Deus para serem cada vez mais sábios e perfeitos. Então Deus não poderia chegar impedindo a Eva de comer o fruto proibido, porque se ele fizesse isso, Eva ia ficar na dúvida se Deus não deixa ela comer o fruto, porque ele é mau ou mentiroso. Ele disse: se comerem desse fruto, certamente morrerão. E de fato, eles não viveram para sempre, comprovando assim que Deus tinha razão. Assim também os anjos foram testemunhas de que Deus nunca mente. Então também você pode se perguntar, por que Deus não impediu o diabo de falar com a Eva? Mas você deve entender que Deus não quer viver o resto da vida impedindo e controlando você. Ele não quer robôs de controle remoto. Então hoje, todos os problemas da vida estão acontecendo porque Deus permitiu que nós víssemos com os nossos próprios olhos que ele estava certo. Ele não é um ser bravo e mandão. Deus não quer te dizer o que fazer e o que não fazer porque ele quer mandar em você. Ele na verdade te dá conselhos porque ele te ama e não quer que você mesmo se destrua ou se machuque, por duvidar do que ele diz, por duvidar se ele mente, por duvidar se ele é mau. Então entenda, esse mundo está assim hoje porque há um momento crítico na história da criação. Esse mundo é um teste de obediência. Ou seja, agora você sabe com os próprios olhos que não ouvir os conselhos do Pai que criou todas as coisas só te faz passar por coisas ruins. Então você está livre para escolher ser obediente e feliz ou ser distante de Deus e se destruir na sua própria ignorância. Não há nada de errado em questionar e querer entender as coisas melhor. O problema é tratar a sua questão como desrespeito, como se agora você tivesse descoberto uma refutação divina, então você pode simplesmente provar que Deus não existe. Isso seria um desrespeito, isso seria um pecado contra Deus. Portanto, tenha o coração humilde. Se você tiver uma dúvida, procure estudar você mesmo a resposta, ou alguém que possa te responder. Talvez quando você começou a assistir esse vídeo você estava meio desanimado com a vida, mas entenda que isso não era a vontade de Deus, e por isso ele mandou Cristo para pagar nossos pecados. E dessa forma, nós hoje em dia podemos saber com experiência própria que Deus não mente como o diabo disse para Eva. Dessa forma, os anjos que ficaram do lado de Deus hoje têm mais certeza do que nunca de que estão do lado correto. Você nasceu para ser feliz, para amar os outros, para ser amado e amar a Deus. Deus quer que você se divirta, não que você se destrua. Portanto, nesse momento de aprendizado, cultive o bem, ame o próximo, siga os conselhos de Deus, não mate, não roube, não cometa pecados, aceite Cristo na sua vida e então você será salvo. Como eu disse, o cristianismo só prega que você tem que ser uma pessoa decente. Deus não fez o inferno para você, mas sim para Lúcifer e seus anjos. Agora, se você quer muito ir para lá, Deus não vai te forçar o contrário. Eu acho difícil, mas talvez você ainda tenha essa dúvida. Tá, mas eu não sou mal por causa de Deus? Não foi Deus que me fez assim? Já disse, Deus te fez neutro e só te ensinou coisas boas. Adão e Eva não eram bobos como muitos pensam. Eles provavelmente foram seres humanos brilhantes. Eles tiveram cerca de 800 anos de idade,
Um dia eu faço um vídeo falando sobre a idade deles e o porquê a gente vive muito menos hoje em dia. Enfim, é igual eu pegar e criar um filho do zero, ensinar somente coisas boas pra ele, instruir muito bem, porém eu não posso cometer crimes, como por exemplo, forçar o meu filho de 18 anos a não falar com pessoas que vão ser má influência pra ele. Ele não vai entender isso e vai achar que eu sou mau. Como eu disse, Deus não vai te forçar a nada. O conselho estava dado para Adão e Eva, mas eles decidiram desobedecer, igual muitos filhos hoje, que tiveram uma fase na vida de sofrimento e dizem: eu tive bons pais, mas eu fui teimoso. Às vezes um conselho não resolve. Às vezes você é como Lúcifer, ou Eva, e até mesmo Adão, somente quebrando a cara e percebendo que tá errado. Só aí você entende. Como eu disse, o inferno não foi feito para você, mas Deus não vai te forçar para te impedir de não ir para lá. Bom, é uma escolha. Por isso Deus te deu esse arbítrio, para você decidir estar com ele ou não. Se você quiser se destruir, Deus lamenta, mas a escolha é sua. Não tem uma terceira escolha, só duas: vida ou morte. E é simples. Morte é apenas viver essa vida temporária, e vida é viver e saber que um dia você vai morrer em carne, mas vai viver a vida eterna, onde a coisa mais chata lá, segundo a Bíblia, é muito, mas muito melhor do que a melhor coisa na Terra. Ou seja, a coisa que mais te dá prazer na Terra nem se compara com a menor coisa no paraíso.